questão de projetos, né? Na aula passada, a gente comentou sobre definição de projetos, né? Ele está aí, mas o dele está parado. Vocês chegaram... o professor, perdão, Renato, perdão. sim. A sua tela tá congelada. Se você puder, por favor, só fechar a câmera e abrir de novo para poder ver se ativa ela, porque está congelada a imagem. Tá ok? Fechei, mas vocês estão me ouvindo pelo menos, né? Estamos ouvindo. Estamos sim. Tá. Então, vamos lá, vou abrir de novo. Agora sim, está mexendo, mas ainda está estabilizando. Uhum. A minha conexão, ela tá meio... Acho que tá meio ruim. Então Renato, tirar a câmera. Eu sugiro tirar a câmera, compartilha a sua tela. Quando melhorar a conexão, você volta com a câmera, entendeu? Tá bom. Porque é capaz de travar quando você estiver compartilhando e tudo, Sim. entendeu? Sim. Gente, boa aula, Tá tá? ok. Qualquer coisa é só falar. Obrigada, Vitor. Uhum. Nada. Então tá ótimo. Pessoal, quem que pode... Lembra, vamos voltar um pouquinho lá. O que a gente falou sobre a questão de projetos? Quais eram as características de projetos aí? Quem que pode dar uma contribuição aí? Que vocês lembram, pessoal de campus? Quais as... me ajuda a lembrar aqui as cidades, Valéria, chamar aí as cidades aí, que eu digo... Sim. Carapebus, pessoal de Carapebus, lembra o que a gente falou de projetos? Carapebus levantou a mão. Diga, Carapebus. Vocês lembram, então, pessoal, o que era projetos aí na nossa discussão? Empreendimento temporário com o intuito de criar um produto ou serviço único. Tá ótimo. É isso mesmo. A gente discutiu que tem vários tipos, né, de projetos e que a gente tinha, então, empreendimento temporário. E vocês lembram também daquela questão de o que era uma operação, né? Qual que era a diferença para uma operação? A operação produzem coisas repetitivas. É a sustentação do negócio. E o projeto é feito por pessoas temporárias. Desenvolve o produto. Tá ok. Isso aí, isso mesmo. Então, a gente conversou, né, que na nossa concepção de projetos, aí eu comentei com vocês sobre a questão do PMI, né, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que existe uma série de definições, né, que foram acontecendo aí ao longo das décadas, né, e uma série de técnicas e ferramentas que a gente foi desenvolvendo para auxiliar na gestão de projetos, né, para empreendimentos com essas características, né? Um tempo determinado, né? Mesmo que atrase um pouco, né? Um orçamento, recursos pré-definidos, né? Então, você tem pessoas, equipamentos, dinheiro, materiais, o que for, né? Que são fixos, né? Já pré-definidos, né? E que você, então, tenha um processo de gestão em cima disso, né? E aí nós fizemos aquele exercício dos projetos, né? Só para lembrar, em termos de projetos, né? Quais eram os... Vamos pegar pelo pessoal de Carapebus, que está primeiro aí. Qual que era o projeto de vocês mesmo? Carapebus, vocês estão ouvindo a gente? Carapebus, qual era o projeto de vocês? O projeto da restauração da estação cultural. Exatamente. Da restauração da estação cultural. Revitalização, exatamente. Isso aí. Pessoal de São Francisco, qual que é o projeto de vocês mesmo? Lembrando?
Foi a criação da nova biblioteca. A nova biblioteca. Equipar com suporte técnico, tal, e com prazo de 3 meses, né? O principal risco era a não entrega dos móveis, dos utensílios, né? E até o senhor fez uma observação na questão da acessibilidade e atrair novos leitores. Isso seria um trabalho à parte, né? Teria que fazer um trabalho até à parte sobre isso, né? Uma coisa mais direcionada, vamos dizer assim. Isso, a gente sugeriu de dividir em 2 projetos diferentes, né? Isso exatamente. Aí. Então não tá ótimo. Pessoal de campus, qual que era o projeto de vocês mesmo? Foi um projeto que é um espetáculo itinerante, né? Que a gente conta uma lenda de campus no museu. Ah, tá ótimo. O espetáculo. É isso. Acontece à meia-noite. Que acontece à meia-noite, né? Tipo, pela madrugada. É aquele o tema deles era qual que é o tema do espetáculo mesmo? O último, né? Que a gente está fechando um novo agora. Né? O último nós fizemos sobre uma fazendeira dona de escravos que maltratava as escravas e os escravos mataram ela. Então a gente conta a lenda dela, né? Lembrei agora. O pessoal agora que faltou agora o pessoal de Resende, né? Volta Redonda, se não me engano. Volta Redonda, me ajuda aqui como não tá aparecendo o nome aqui. Quem que é o Fred Pascoeto? É de Volta Redonda, professor. Volta Redonda, então tá bom. Eu acho que tá no mudo no Teams, né? O microfone talvez esteja funcionando, mas tá no mudo no Teams. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Certo, aqui é a Caterina. O Fred deu uma descida ali para comer. E o nosso projeto foi a Feira de Indústria Criativa. Tá bom. Qual que era os riscos do projeto? Você tem as informações aí ou não? Ele está só com ele? Eu tenho em partes. Eu tenho que a questão central dessa feira é tratar dos eixos da economia criativa, do empreendedorismo da região sul-fluminense, e incentivar a produção e consumo consciente, colaborativo e sustentável. Tá ótimo. Então a gente conversou, eu acho que assim, são temas diferentes, né? Cada um propôs um tema diferente, mas que estão dentro daquelas características que a gente falou sobre a questão dos projetos, né? Então, o que eu queria complementar hoje, né? A ideia é que a gente fale um pouquinho mais de projetos hoje, né? Na próxima aula a gente fale sobre a questão de... e aí eu não sei se vocês estão lembrados que eu tinha comentado que esses projetos que a gente... essa metodologia ou esses conceitos que a gente tem de gestão, eles são conceitos, digamos assim, tem duas vertentes, né? O mais tradicional, que é uma gestão um pouco mais burocrática, tem uma série de ferramentas, uma série de documentos, e a gente tem uma concepção mais moderna, ou mais atual também, que, claro, não são aplicáveis a todos os projetos, que a gente chama são as metodologias ágeis, né? Então, é uma gestão de projetos, pensando muitas vezes em projetos menores, mas em projetos que têm, assim, características de mudar muito, de ter muita flexibilidade, que a gente tem, então, um modelo que a gente faz uma gestão com menos documentos, com menos digamos assim, com a comunicação mais próxima, né, entre os clientes, entre os usuários, ou quem for utilizar aquele produto, serviço, que for ser o objetivo do projeto.
Então, a gestão tradicional ela é um pouquinho mais, vamos pensar assim, um pouquinho mais burocrática, e a gestão ágil é uma comunicação mais rápida, menos documentos, mais direto ao ponto. Então, o nosso foco hoje é falar um pouquinho ainda mais sobre a gestão de projetos, pensando um pouquinho mais na concepção, alguns conceitos que a gente precisa ver, e uma concepção um pouquinho mais tradicional. Na próxima aula, a gente fala aí das metodologias ágeis, né? Trabalhar um pouquinho quais são as principais características, algumas ferramentas que a gente pode trocar, e aí na outra aula a gente falar um pouquinho mais de modelagem de processos, né? Fala um pouquinho também de metodologias ágeis e de modelagem de processos. Então esse é o caminho, né? Que a gente vai seguir. Eu vou tentar compartilhar aqui, e aí vamos ver se vai compartilhar bem. Vocês me falem se vai estar funcionando certinho. Vocês estão vendo a minha tela, não? Bonitinho, não? Estão conseguindo ver a minha tela? Professor, a gente tá vendo a tela, professor. Ah, tá bom. Então tá. Se por acaso parar de ver a tela, já me interrompe e já fala que a gente já fecha, abre de novo, faz o que for preciso, tá bom? Bom, então o que acontece, né? Colocando aqui mais uma questão de conceitos, né? O gerenciamento de projetos, então, resumindo, né? É uma forma organizada e sistematizada de fazer a gestão dessas atividades, né? Para que a gente consiga, então, atingir aquele objetivo, que no caso foi os objetivos que a gente conversou, né? E que vocês lembraram agora, né? Com custo, desempenho, qualidade que a gente planejou, né? Então, eu lembro que eu comentei com vocês também que uma das diferenças das metodologias ágeis e das metodologias tradicionais é que as metodologias ágeis, as concepções mais modernas, elas estão preocupadas também se a gente está agregando valor, não só cumprindo prazo, custo, né? E o que foi desenhado, mas se tudo aquilo agrega valor para as pessoas, para quem a gente objetiva aquele produto, serviço, né, aquele projeto em si, né? Então, a gente vai, né, a ideia da gestão de projetos é aplicar, então, esse conjunto de ferramentas, de técnicas, de processos, né, para que a gente atenda esses requisitos aí, né? E isso aí é dentro de um fluxo, né? Esse é um fluxo que você começa ele, então a gente tem uma série de etapas ali, de tarefas, que a gente chama de processos de iniciação, né? Aí você vai ter, durante a execução, por isso aqui está um ciclo, né? Durante a execução do projeto, você vai ter digamos assim, a execução e o replanejamento desse projeto. Então, assim, porque você vai estar executando o projeto, pode ser que falte alguém, falte um equipamento, falta dinheiro, começou a chover, faltou aquele empreiteiro que você contratou, qualquer pessoa, um terceiro que você contratou não foi. Tem uma série de imprevistos que a gente colocou lá como riscos, então a gente vai ter que estar sempre replanejando isso aí, né? E a partir daí a gente vai, né, cumprindo todas as etapas do projeto, e no final, quando o objetivo estiver alcançado, quer dizer, quando aquele produto ou serviço estiver pronto, ou aquele planejamento estiver pronto, né, de algo que a gente está querendo fazer no projeto, a gente tem então as tarefas, as atividades que a gente chama de processos de encerramento. É assim que o PMI enxerga os projetos, né? É como se fosse uma série de ciclos ali que vão acontecendo, executa uma parte, olha, replaneja se precisar, executa a segunda etapa, dá uma olhada, executa a terceira etapa e assim por diante. Então, esse é o ciclo de gerenciamento de projetos.
eu não sei se vocês estão lembrados, eu comentei também, a gente tem um conceito, né, ali de gerenciamento de projetos que a gente chama de restrição tríplice, né? O que é esse conceito? É de que a gente sempre vai estar trabalhando, né, digamos assim, esse cabo de força, né, digamos assim, vai estar sempre puxando para um lado ou para o outro, de tempo, né, custo, o escopo, que são os limites, os requisitos daquele projeto, e, claro, tentando entregar com qualidade. Não adianta a gente entregar no tempo, com o custo planejado, entregar o que foi pedido, que é o escopo, mas que não tenha qualidade. Então, essa é o que eu falei. Às vezes, se você quer diminuir o tempo, né, você vai aumentar o custo, porque você vai ter que colocar mais gente trabalhando, né, ou contratar mais terceiros, ou contratar mais equipamentos, materiais que for necessário, né? Às vezes, se você aumentar o escopo, quer dizer, a quantidade de coisas que você tem que entregar, você provavelmente não vai conseguir entregar no mesmo tempo e também vai ficar num custo mais caro. Então, é muito importante, né, que a gente consiga, como gestores de projetos, né, fazer esse balanceamento aí desses 3 itens aí, né? E, claro, Eu encontrei isso na biblioteca do App Apple. A Síria que estava falando, desculpa, tá? Então, além disso, a gente vai estar trabalhando, né, com os recursos, né, que são todas as coisas que vão ser necessárias para executar o projeto, né, recursos financeiros, recursos de equipamentos, recursos humanos, recursos de matéria-prima, de materiais e tudo mais, e sempre com possibilidades de problemas ocorrerem, né, que são os riscos, né? Então, isso quer dizer, não existe projeto que não tem problema. Não existe projeto que sai exatamente de acordo com o planejado. E aí a gente vai falar assim, bom, mas então se vai estar sempre um problema, por que eu preciso planejar tanto? Exatamente para quando acontecer o problema, a gente já tem todas as possibilidades planejadas. A gente não vai ter que parar, sentar e rediscutir o que a gente faz, né? Deu uma crise ali, não, você já sabe, tem todos os procedimentos, o que vai fazer, né? Eu fiz lá, eu planejei a minha festa de casamento ao ar livre, mas eu tenho, se é ao ar livre, eu vou ter o risco de que chova. Se chover, eu já tenho uma ação planejada. Eu tenho um salão coberto que vai estar ali. Ou eu posso contratar uma tenda grande que vai conseguir colocar digamos assim, toda a parte das cadeiras, o altar e tudo mais ali embaixo daquele espaço que vai estar coberto. Então, eu já pensei nas possibilidades, né? E eu já tenho, então, o que eu vou fazer para que minimize, tenha o mínimo de risco de acontecer, mas também, se acontecer, o que eu vou fazer. Então, isso é muito a gestão de projetos. Discutir, né? Escopo, qualidade, conseguir os recursos, que eu falei, às vezes você tem dificuldades no meio do caminho, né? Em todos esses projetos que a gente comentou, e aí a gente vai ter que buscar recursos, ou seja, gente, o equipamento em outro lugar, outra cidade, outro estado, vai ter que ter algum auxílio em tudo isso aí, né? Então, esse balanceamento aí, ele é muito importante e é muito difícil, né? Então, e aí dentro desse conceito, o que é um projeto de sucesso, né? Ele é um projeto que tem aqueles objetivos, quer dizer, cada um de vocês colocou aí os objetivos iniciais alcançados, né? Que satisfaçam, então, quem são os usuários, os clientes desse serviço, produto, obra, o que for o objetivo do projeto, né? Que consiga utilizar todos os recursos que eu planejei, que eu aloquei para aquele projeto de forma eficiente, né? E que entregue, então, o que foi planejado ali, né? Claro, é que eu falei, o que foi planejado dentro do prazo, né, com o custo que foi planejado, e claro, e também ter uma equipe motivada para que, ao final desse projeto, eu vou ter novos projetos, né? E eu vou ter que estar sempre eu vou reutilizar a minha equipe, né, os meus recursos ali, e então eu não posso deixar chegar que eles
se esgotem, digamos assim, no final do projeto, porque senão eles não vão aguentar fazer mais nada dali para frente, tá? Então, o que é um segredo, digamos assim, para a gente conseguir fazer um bom planejamento aí desse projeto, né? Saber conduzir o projeto para que ele siga o máximo, né? Tenha o máximo de agilidade para a gente cumprir os prazos. A gente não pode descuidar de tudo que a gente entende com o mínimo de qualidade, né? E dos requisitos que a gente alinhou com as pessoas ali, né? De ter, então, sempre o máximo a comunicação entre os membros da equipe, entre todos os envolvidos ali, né? E o melhor, né? Conseguir o melhor tipo de alocação de custos e que eu comentei da moral da equipe, né? E aí, dentro desse conceito, né, o gerente de projetos, né, a gente falou ali que eu tinha alguém que tinha um projeto que era de música, né, que era maestro, alguma coisa assim, e o gerente de projetos é um maestro desses recursos, né? Normalmente, você não vai ter necessariamente o cargo, a função ali na carteira do cara, como gestor ou gerente de projetos, né? Mas ele é um papel que alguém vai exercer durante aquele período de execução do projeto, né? Então, uma coisa importante, né, é que a gente tem que ter uma pessoa dedicada para fazer esse acompanhamento. E um dos erros muito comuns, uma das falhas muito comuns, é que a gente aloca uma pessoa para fazer a gestão do projeto que tem uma série de outras atribuições e que ele não tem tempo para fazer a gestão, né, para acompanhar isso aí. E ele está como gerente de projetos ou como gestor do projeto ali em cima, né? Então, isso é importante que o gestor de projetos ele tenha tempo suficiente para fazer todo esse papel de acompanhamento, né? Então, se você pegar... Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da área de software que eu trabalho. Se você pegar um programador ou um analista que esteja desenvolvendo software e fala para ele gerenciar o projeto, ou ele vai fazer... ou vai desenvolver software, ou ele vai fazer análise de sistemas, ou ele vai gerenciar projetos, né? Alguém de alguns ainda dos projetos que vocês trabalharam tinha gerente de projetos dedicados aí, dos projetos que vocês participaram? Tinham gerentes de projetos dedicados, não? Pessoal aí de São Francisco, nos projetos que vocês participaram, tinha gerente de projetos dedicado, não? O nosso projeto ainda está em andamento, é um projeto futuro que nós estamos juntando ainda. Mas projetos antigos que vocês tiveram, que vocês participaram, tinha alguém dedicado para fazer essa gestão ou não? Não, nossa gestão é nova. Por enquanto, não fizemos nenhum projeto até a presente data. Uhum. Alguém mais para que... Aqui, eu não cheguei a participar com gerente de projeto direto, assim, exercendo essa função. Aqui a gente sempre foi feito tudo muito em grupo, mas sem uma direção direta, sabe? Tem um controle específico direto, uma pessoa responsável, só uma pessoa responsável. Uhum. Tá certo. Foi mais uma gestão compartilhada, e mais ou menos assim. Uhum. O que eu ia comentar com vocês, né, que aquela ideia, né, de que a gente tem que ter um dono do negócio, né? Se não tiver, o cachorro tem que ter um dono específico, senão ele vai passar fome, né? Ninguém vai... então, essa é uma das recomendações que a gente tem com relação ao gerente de projetos. É interessante que qualquer projeto, como ele é um empreendimento temporário, né?
a tendência é você tentar colocar alguém para fazer o projeto, para cuidar do projeto, mas que tenha muitas outras atribuições. Mas ele tem que ter uma dedicação e ele tem que ter, então, uma autonomia para que ele possa decidir o que fazer, coloca a gente, manda parar, manda acelerar, né? Vai atrás, rediscute o escopo, tenta conseguir mais orçamento para aquele projeto. Então, você tem que ter aquele dono ali, e isso é uma dos requisitos de sucesso ali, né? Então, esse é importante, né? De vocês... e o gerente de projetos, ele vai fazer, né? Dezenas de coisas, por isso que ele tem que estar dedicado, né? Ele vai ter que ajudar a definir os objetivos, existe todo um planejamento de projetos, ele tem que conseguir negociar os recursos, financiamento, definir quais são as métricas, né, os KPIs, fazer a execução e acompanhamento, tem que motivar a equipe, resolver as brigas que tem dentro da equipe, acompanhar, ver se está tudo acontecendo durante o que está sendo planejado. Então, esse gerente de projetos ele tem bastante coisa para fazer, por isso que a gente está falando que ele é dedicado, né? E a gente trabalha, então, com os principais, que a gente acredita que são as principais habilidades, né, necessárias, né, habilidades e competências necessárias para esse gerente de projetos, trabalhar, então, ter liderança, né, conseguir fazer com que as pessoas que estão ali, na equipe de projetos, façam as atividades motivadas e que consigam entregar, né, ele conseguir fazer essa comunicação, né? Comunicação entre pessoas da equipe, entre pessoas externas da equipe, que ele tem, então, resolva os problemas que vão acontecendo e negocie. Quando acontece problema, ele vai ter que, muitas vezes, negociar em cima disso aí, né? E aí existe, geralmente, o que a gente chama de sponsor, né? Quer dizer, geralmente não, teria que existir. O sponsor é o patrocinador. Vamos pegar o termo em português, seria o patrocinador. E quem que é o patrocinador? Ele é a pessoa que, digamos assim, é o dono do projeto, né? Aquele que teve, digamos assim, a ideia do projeto, aquele que tem o maior interesse que o projeto aconteça, aquele que vai apadrinhar, digamos assim, o projeto e que vai, digamos assim, dar o pontapé inicial e vai garantir que o gerente de projetos tenha respaldo, né? Então, geralmente, esse patrocinador é uma pessoa que tem autonomia, né? Tem a caneta, digamos assim. Você não vai ter um patrocinador que não tem... Ele é uma pessoa que tem poder para, digamos assim, alocar recursos para definir quem é o gerente de projetos, para dar o apoio para ele, para que as pessoas também saibam a quem eles estão, né? Então, muitas vezes projetos de governo, né? De prefeituras, do governo do estado, do governo federal, você tem lá o secretário é o patrocinador, ou o próprio prefeito é o patrocinador, né? O governador, o ministro ali, né? Você tem uma pessoa que tem ali um determinado poder, e dentro das empresas normalmente vai ser, então, o presidente, o diretor-presidente, ou diretor financeiro, às vezes um gerente de unidade, alguém que tem que vai designar aquele e vai patrocinar, né? Vai dizer e quando tiver problemas, ele vai, então, participar também das tomadas de decisões, porque ele sabe as implicações que tem em cima disso, né? Dentro desse... Vamos voltar aqui no projeto de vocês, né? Dentro do projeto de vocês ali, vamos começar aí, pessoal de Campos. Campos, quem que é o patrocinador do projeto de vocês? Intermédio da Fundação Cultural. A prefeitura, por intermédio da Fundação Cultural. Tá, e na prefeitura quem que seria? Porque tem que ser uma pessoa, né? Tem que estar, digamos assim, encarnado num determinado... A ordenadora de despesa, quem que autoriza, quem que dá o start é a presidente. Tá? Então, ela que dá o start aos projetos daqui. Porque isso
foi feito lá atrás, no plano de governo, né, antes do prefeito entrar. Então, a gente já tinha uma linha para seguir, a gente já tinha todos os projetos já escritos. Uhum. Que está dentro do Plano Municipal de Cultura, né, que foi publicado, foi autorizado, né, a funcionar ano passado. E a gente tem um programa também de cultura, que tem vários eixos temáticos que atendem todos os equipamentos que são vinculados à Fundação. Então, cada equipamento tem os seus projetos próprios, e a gente tem uma estrutura, né, de coordenação, que eles desenvolvem os próprios projetos, mas no meio disso tudo a gente tem muitos entraves, né? Uhum. Porque no papel está tudo muito, né, bem formulado, bem formatado e bem planejado, mas quando a gente vai para a prática, a gente é muito vulnerável a muitas coisas do poder público, né? A burocracia, a falta, às vezes, de conhecimento do próprio colaborador dentro de uma coordenação que não sabe executar bem, né? Ainda não conhece, está ainda em processo de aprendizagem, né? De toda essa estrutura, né, administrativa e financeira da própria fundação. Uhum. Então, o projeto, muitas vezes, ele tem um atraso, né, para acontecer justamente por conta dessas variantes. Uhum. Então, no caso de vocês, vai ser a própria secretária. A secretária, ela é a patrocinadora, digamos assim, dos projetos daí, né? Você pode ter... você poderia ter, digamos assim, até alguns projetos específicos que é prefeito ou prefeita aí? Prefeito. Então, que o prefeito seja o patrocinador. Só que, na verdade, normalmente não seria o prefeito, porque o prefeito não vai ter tempo de, às vezes, acompanhar um projeto de forma mais, né, como a secretária vai conseguir, né? Então, é uma coisa importante. A gente tem um orçamento que ele é meio que fictício, né? Então, a gente pede a suplementação, a gente tem uma controladoria, né, que vai liberar esse orçamento para a gente poder utilizar, aí, a partir daí que a gente vai começar a desenvolver, né, o projeto. Uhum. Mas a ordenadora de despesa é a própria presidente. Tá ótimo. Eu acho que a presidente também pode. Então, o importante é que a gente defina quem seja só um segundo. O importante é que a gente tenha quem é o patrocinador, porque ele é a pessoa que a gente vai recorrer quando tiver problemas, né? Como gerente de projetos. Então, se você não tiver um gerente de projetos dedicado, ou se você não tiver, e também, se você não tiver um patrocinador patrocinador que patrocine, né? Que queira o projeto e que vá brigar para que o projeto aconteça, você tem muita chance de que o projeto não dê certo, ou que ele dê muitos problemas. Então, isso é importante a gente ter em cima dos projetos, né? Existe um outro termo também que é importante, né? Que a gente chama de stakeholder, né? Vocês já ouviram esse termo, não? 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 Alguém sabe o que é o stakeholder que queria contribuir? Então vamos pegar e vamos falar o termo em português, né? O termo em português é partes interessadas, né? Vocês estão vendo minha tela, não? Então tá. Então o que são as partes interessadas, né? Stakeholder ou partes interessadas, né? Vem do termo então que está em jogo, né? At stake em inglês, né? E são todas as pessoas que estão, vamos pensar assim, os envolvidos ou as pessoas que têm parte interessada é uma boa tradução, mas também você tem, né? Você pode falar que são os envolvidos, as pessoas que de alguma forma interagem com o projeto, né? Então, você tem, lembra que eu falei do usuário, do cliente que vai usar o produto daquele projeto, né? O produto ou serviço daquele projeto. Você tem o sponsor, o patrocinador, que também é uma pessoa, parte interessada no projeto,
né? Vamos pensar assim, o cliente e o usuário são, digamos, um dos mais importantes, né? E quando a gente fala de metodologias ágeis, a gente traz muito esse tipo de stakeholder, né? Para dentro do nosso projeto, né? Mais próximo, digamos assim. Você tem a tua equipe também, a equipe do projeto, ela é uma parte interessada no projeto, né? Ela é importante, apesar de ela não vai utilizar o produto ou serviço do projeto, ela que vai fazer aquilo acontecer. Então, a equipe de projeto, ela é importante, né? Você tem todos os fornecedores e pessoas que vão estar vendendo equipamentos, matéria-prima, qualquer coisa, qualquer serviço para o teu projeto também é parte interessada, porque o fornecedor, se ele não conseguir entregar aquilo que você está querendo dele, né, vai atrasar teu projeto. Então, ele também é parte interessada, né? E toda a estrutura organizacional, vamos pensar assim, dentro do setor de vocês, que possa ter alguma influência ou algum tipo de interação dentro do seu projeto, né? Então, todas essas pessoas que têm algum tipo de interesse ou influência e interação, a gente chama de stakeholder ou partes interessadas, né? O que eu queria que vocês fizessem aqui agora? Desse projeto de vocês, a gente pegasse, né? E vamos fazer o seguinte: a gente pegar e listar 5 partes interessadas, digamos, 5 stakeholders diferentes, digamos assim, que vocês identifiquem do projeto de cada uma das cidades de vocês, para a gente compartilhar aqui alguns. Eu vou dar para vocês aí 5 minutos para para vocês fazerem essa pequena discussão. Então, para a gente colocar quais são esses cinco principais stakeholders do projeto de vocês, tá? Então, agora nós somos 19h20, às 19h25 vocês anotem aí, dão retorno para mim dessas 5 partes interessadas. Professor, dá para voltar lá e deixar a imagem para estudar Claro. uma base? Por favor, claro. Claro. Vou lá. Opa. Tá vendo ou não? Ok.
Vamos lá, pessoal. Já vou começar então aí com o pessoal de campus aí que já estava com a mão na massa aí participando. Já conseguiram fechar, campus? Quem são os patrocinadores, os stakeholders de vocês aí que vocês acham? Bom, a gente compra material, então a gente precisa do fornecedor para comprar o figurino, né, dos alunos do curso de teatro. Letras em Movimento, que é um projeto que a gente tem. Tem a coordenação do projeto, que é liderado pela coordenadora do próprio equipamento cultural do museu. Tem o público, né, que é um público, não é um público muito segmentado, ele é bem eclético. Ele não é só o público que se interessa só pela arte, pelo teatro. Não, ele é um público bem eclético. E o gerente é o professor, né, do curso de letras, que ele gerencia o projeto, dando apoio, né, a coordenação do projeto geral. Que é o desenvolvedor, né, no caso, são os professores desse curso. Entendi. E o importante é o seguinte, né? Você vê que tem assim o público, né? O importante é que a gente consiga também, porque a gente tem que conversar com esses stakeholders, né? Mas se você tem um grupo, no caso do público, por exemplo, né? Que ele é um grupo grande, você não sabe, né? Então você vai sempre tentar escolher, né? Digamos assim, algum representante daquele grupo, né? Então o público lá, eu vou ter um representante, talvez você pegar os principais fornecedores ou esse fornecedor específico disso aí, e então a gente precisa dar nome aos stakeholders, né? A gente tem que ter um nome, alguém que representa cada grupo de stakeholder, ou se for ele especificamente, né? E aí, então, você vai ter o fornecedor X, alguém do público, ou umas 2 ou 3 pessoas do público que vão representar. Claro que pode ter sido público lá no passado, mas alguém que represente aquele público, né? E porque a gente vai fazer ações de comunicação com essas pessoas, né? E essa comunicação com esses stakeholders, ela é importante e ela vai acontecer ao longo do tempo, tá? Então, acho que tá ótimo de vocês aí, acho que a gente conseguiu listar. Próximo pessoal aí, Volta Redonda aí, vamos... Volta Redonda conseguiu identificar o público, os stakeholders, não? Oi. Então, a gente colocou o Ministério do Turismo, né, que é, na verdade, o patrocinador, quem está bancando o projeto, a Secretaria de Cultura, né, de Volta Redonda, que é quem vai executar o projeto, né, na pessoa do secretário, os expositores, os fornecedores e o Senai, que é um grande parceiro que vai ceder os palestrantes para o projeto. Uhum. Então, exatamente. Aí você vê que de todos esses que você falou, você vê que todos também são grupos, né? Aí a gente vai ter que identificar também alguém de cada um desses grupos, né? Para que possa representar eles aí no nosso processo de comunicação, né? Processo de comunicação e, na verdade, assim, rediscussão, né? Na hora que a gente começa a trabalhar, por exemplo, quais são os requisitos, as características do que eu estou fazendo, né? Do que é o resultado final. Claro que você sempre pega o cliente, o usuário final como principal ali, stakeholder, né? Parte interessada, né? Mas às vezes o fornecedor vai te dar uma dica de fazer algo que vai ficar mais barato ou mais rápido, né? E aí isso vai influenciar na definição do seu projeto, na definição das próprias características do projeto, que pode ter algumas, nem sempre o usuário final ou cliente, né, daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente vai entregar, ele sabe exatamente o que ele quer, ou ele sabe qual é a melhor forma de fazer, né?
Então, por isso que também é importante aí a gente conseguir identificar todos eles aí. Mas eu acho que ficou bem identificado também, né? Pessoal, agora acho que vamos... Então, valeu, pessoal, valeu. Obrigado, tá? Pessoal de São Francisco. Professor. Oi. Seguindo os exemplos aqui, só pediu 5 exemplos, não é isso? Para a gente identificar dentro do projeto da gente, não é isso? Isso. Então tá. Nosso projeto é aquele projeto da nova biblioteca, né? Sim, que nós passamos para vocês outra vez. Então, por exemplo, como cliente, no caso, seriam os estudantes e os cidadãos em geral. Tá? No segundo exemplo, seria, como patrocinador, seria o secretário de Educação e Cultura. E, embora a gente entenda que tudo depende também